Olá, tudo bem? Bom, aqui é a professora Amanda Costa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre distúrbios alimentares. Falar sobre distúrbios alimentares até parece um pouco irrelevante, né? Afinal, você vai lá, você joga no Google, você vê quais são, você sabe a definição. Mas será que é só isso quando a gente fala de distúrbio alimentar que é importante? Saber o que é, saber o nome, saber quais são? Ou, na verdade, o que traz reflexão é saber o que está por trás desses distúrbios. Na verdade, o que gera? É muito superficial falar, nossa, a insegurança gera isso ou aquilo. Será que é realmente só isso? Será que, na verdade, existem diferenças entre um distúrbio e outro distúrbio? Será que isso está ligado à distorção de imagem? Bom, vamos lá, vamos caminhar por essa aula, que eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais sobre isso, né? Se você não se autoajudar, com certeza você vai conseguir ajudar alguém. Bom, como eu disse, eu sou a professora Amanda Costa, né? Mas na internet sou conhecida como Manda Costa. Aqui está o meu Instagram, Manda Costa Fitness, e obviamente você pode depois procurar mais sobre os meus conteúdos, tá? Vamos lá. Já que você vai me dar a sua atenção, o seu tempo, e tempo, né, vale mais do que dinheiro, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Você deve me conhecer ali da escola, mas, na verdade, eu sou química formada pela UERJ, educadora física, tá? Então, trabalho muito fortemente com essa relação corpo-comida. Sou especialista em treinamento de força, especialista em obesidade e emagrecimento, sou especialista em fisiologia do exercício, sou mestre em ensino de ciências, atualmente faço a minha terceira graduação em nutrição, juntamente com o meu doutorado em ensino de ciências. Sou servidora federal e estadual, trabalho na rede estadual de ensino e na UFRJ e também sou consultora esportiva. Bom, falando um pouquinho sobre distúrbios alimentares, o que é isso, né? Na verdade, o distúrbio alimentar é uma relação anormal com a comida, tá? Está relacionada tanto ao excesso quanto à falta. Então, distúrbio alimentar não é só quem come demais, não é quem não consegue comer. É toda a relação doentia, não saudável com a comida, onde a gente tem a prevalência de descontrole, eu não tenho controle sobre o que eu como ou sobre o que eu deixo de comer. Eu tenho uma ansiedade envolvendo o momento da comida, a minha relação com a comida. Ela me causa sofrimento. Eu tenho vergonha da minha prática alimentar. Seja vergonha de falar que como muito, seja vergonha de não comer, seja vergonha do que eu faço antes ou depois de comer. Eu não falo isso publicamente. Quando alguma dessas ou essas, tá, sensações estão envolvidas entre eu e a comida, ou seja, né, permeiam a minha relação com a comida, eu tenho um quadro de distúrbio alimentar. Distúrbio é alguma coisa que não vai bem. E eu posso ou não ter o distúrbio alimentar relacionado ao distúrbio de imagem. O distúrbio alimentar pode gerar um distúrbio de imagem ou ele pode ser consequência desse distúrbio de imagem. Bom, e quais são os principais distúrbios alimentares? Os mais falados, os mais comuns, tá? Bulimia, anorexia, vigorexia, ortorexia. A vigorexia e a ortorexia, eu vou colocar o meu posicionamento particular também para te fazer refletir, tá? Eu quero que você reflita sobre isso. Mas vamos lá. Apenas esses, professoras? Distúrbios não, mas esses são os principais, os mais comumente relatados, tá? Bom, vamos falar da bulimia, né? Quando pensa em bulimia, claro, você não é bobo. Você já ouviu falar sobre isso? A pessoa que come vai vomitar. Mas será que é só isso? Será por que alguém come e vai vomitar? Já parou para pensar? Se a gente pensar é, muito claramente, né? Por que alguém come e vai vomitar? Se a gente pensar friamente, com a comida ao preço que está. Não era melhor não comer?
Então, daí você já vê um descontrole, algo que a pessoa não consegue, ela não consegue sequer ter a decisão de eu não vou comer, não que isso seja saudável. Mas ela não consegue nem falar, eu não vou comer, porque eu não quero engordar. Ela precisa comer e vomitar. Bulimia é um transtorno alimentar possivelmente fatal. Por quê? Porque pode levar a consequências muito graves, desde uma anemia severa, tá? Porque a pessoa não consegue reter nutrientes, a câncer nessa região. Por quê? De garganta, esôfago, né? Por quê? Pelo constante movimento de forçar o vômito e do refluxo, tá? Isso pode desgastar de modo tão intenso essa região que pode sim desenvolver tumores. As pessoas com essa doença têm compulsão por comer. Elas não conseguem se controlar. Elas tomam medidas para evitar o ganho de peso. Então, na verdade, a pessoa que tem bulimia não necessariamente ela quer emagrecer. Lembra que eu falei? O transtorno, o distúrbio alimentar, ele pode ou não ser movido pelo transtorno de imagem. Mas, na verdade, eu posso ter uma pessoa que tenha bulimia, que desenvolveu bulimia, porque ela comia e se sentia culpada, ela não queria engordar. Como eu posso ter alguém que come, 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 e ela quer abrir espaço para comer mais. Por isso ela põe tudo para fora. Ela não tem distúrbio de imagem, ela quer comer. Só que ela come, 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 e ela não consegue parar de comer. E aí, o que ela precisa? Para continuar comendo, ela tem que vomitar. Então, ela vai lá e força o vômito. Consegue entender que são motivos diferentes para gerar um mesmo distúrbio? No entanto, né, essa pessoa também pode incluir excesso de exercício físico ou jejum, quando ela tem esse transtorno, ela não quer engordar. A anorexia é um distúrbio alimentar que leva a pessoa a ter uma visão distorcida de si mesmo. A anorexia já é aquela pessoa que não come. Essa pessoa, ela não tem aversão por comida. Lembra que o bulímico, né, a pessoa que tem bulimia, ela tem a compulsão por comer. Aí, para não engordar ou para poder comer mais, ela vomita, ela força o vômito. O anorexo, ele não tem aversão por comida e por isso ele fica magro. Ele tem uma distorção de imagem. Ele se olha e ele se vê com mais peso do que ele tem. A relação entre a imagem real e a imagem projetada, ela não é correta. Então, o que ele vê não é o que o cérebro dele processa, entende? Na verdade, ele processa o que ele pensa que ele é, e ele pensa que ele é gordo. E aí ele não come. Ele evita comer, ele até quer comer, mas ele não consegue comer porque ele tem pavor de engordar. O principal sintoma é tentar manter um peso abaixo do normal. Por que ele mantém um peso abaixo do normal? Porque a gente está vendo que ele está muito magro, mas ele não está. Então, é um peso normal para ele. É abaixo do normal para a gente que está de fora, porque ele tem um distúrbio entre a imagem real e o que ele processa na mente dele. A ortorexia, vamos lá, vamos refletir. Ortorexia é um transtorno comportamental e alimentar que é a busca excessiva pelo alimento perfeito, saudável. Ou seja, a pessoa fica obcecada em consumir somente alimentos sem agrotóxicos, sem gordura, sem conservantes, sem açúcar. Apesar de ser uma ideia boa para a saúde, tudo em excesso é ruim. A ortorexia é um transtorno, né? A definição de um transtorno, de uma prática que não é tão antiga quanto os outros distúrbios. É algo mais recente, que se fala mais recentemente, onde se caracteriza por pessoas que têm uma grande preocupação com o alimento. Ela não quer comer nada com gordura, nada feito na rua, nada industrializado, nada que tenha agrotóxico, nada que ela não conheça a qualidade, nada que não seja, né, algo saudável. Ela sempre, uma das características do ortorexo é sempre levar a comida para onde ele vai e até evitar alguns ambientes sociais, né, onde ele vai ter que comer, onde as pessoas vão insistir para que ele coma algo que não é saudável. Se a gente parar para pensar,
Eu tenho essa prática. Eu sou assim. Eu tenho uma grande preocupação com o meu alimento. Eu prefiro fazer a minha comida. Se eu vou numa reunião social, eu levo a minha comida, a não ser que eu esteja no dia da minha refeição livre. Eu evito a todo custo todo e qualquer alimento que não seja saudável. Será que eu tenho um distúrbio alimentar? Isso que a gente tem que refletir. Eu não me caracterizo como um distúrbio alimentar, por quê? Porque isso não me traz ansiedade, sofrimento, angústia. E isso não é um comportamento que me traga sofrimento. Eu gosto dessa qualidade de vida. Agora, algumas pessoas, por exemplo, se eu estiver aqui numa pizzaria com meu marido, eu vou. Eu vou comer a pizza no dia da minha refeição livre, eu vou voltar para casa sem sofrimento. Algumas pessoas, elas vão sofrer, elas vão se martirizar. Aquilo vai gerar para ela uma sensação absurda de angústia. Aí se caracteriza o distúrbio. Tudo que está fugindo da sua escolha. Porque ninguém escolhe sofrer. Se eu escolhi não comer a pizza, eu não vou sofrer por isso. Se eu escolhi que eu vou no churrasco, eu vou levar minha marmita, isso não vai me causar angústia. É a minha escolha. Quando aquilo me traz sofrimento, aí sim. E eu não consigo me livrar, porque se alguma coisa... eu estou sofrendo tanto por não comer essa pizza, vai lá e come. Mas eu vou sofrer mais ainda se eu comer. Isso é característica de um distúrbio. E aí a gente tem que ligar o nosso radar. A vigorexia, tá? Ela se caracteriza como um distúrbio de imagem, que é o contrário da anorexia. É quando a pessoa ela se vê mais magra do que ela é e ela não gosta. Então, ela quer sempre ganhar mais músculos. Esse distúrbio de imagem pode gerar um distúrbio alimentar, porque essas pessoas, para ficarem cada vez mais musculosas, e elas não se enxergam assim, elas vão treinar cada vez mais e comer cada vez mais. É aquela pessoa que ela acorda de madrugada para comer, ela precisa comer, e ela tem que comer, e ela sai da reunião para comer, e ela perde um emprego para comer. Meu Deus, se a aula não acabar logo, eu não vou poder abrir minha marmita aqui, eu vou morrer. Isso está causando um sofrimento para ela. Por quê? Porque ela acha que se ela não comer, ela vai... Tô seco, tô magro, eu tô magrão. Ela não se vê como ela é. Tá todo mundo falando, você tá forte, você tá forte. Então, na verdade, aqui nesse caso, a gente tem um distúrbio de imagem que pode gerar um distúrbio com a comida, tá? Uma relação ruim com a comida. E aí vem aquela questão, né? Mas quais as causas dos distúrbios alimentares? A gente tem, o que a literatura traz para a gente, né, e é preciso refletir, são fatores genéticos, tá? Alguns estudos mostram que pais que tenham algum tipo de distúrbio alimentar, como bulimia, anorexia, podem, né, ter filhos com uma maior propensão a desenvolver algum desse distúrbio, tá? Desses distúrbios. As influências externas, pessoas, né, que desde cedo ficam ouvindo: você é muito magro, você é muito gordo, já está comendo de novo, para de comer, e que não sei o quê, e a barriga está feia. Essas influências externas vão nos fazendo buscar alternativa para mudar a nossa forma física. E normalmente o que é? A comida. Então eu começo a desenvolver uma relação doentia com a comida. Personalidade. Por quê? Pessoas diferentes podem sofrer a mesma pressão externa. Todo mundo fala que ele está gordo, que ele tem que emagrecer, que ele é feio, que ele é isso, que ele é aquilo. Uma pessoa pode ligar o dane-se. O problema é meu. Porque ele é mais convicto, ele é mais seguro. Ao passo que outra pessoa, que de repente tenha características, né, que aqui se confundem com esses fatores, se juntam com esses fatores psicológicos, uma autoestima mais baixa, um quadro de ansiedade maior, uma tendência à depressão, insegurança, alguém que seja mais introspectivo, pode ceder
desenvolver esse distúrbio por conta dessa questão, desses fatores de personalidade e psicológicos diferenciados. As pressões culturais por um corpo estético, né? Hoje, você tem que estar musculoso, você tem que estar sarado, você está muito magro, ai, que perna fina, ai, olha a mulher gordinha, olha o cara que não tem músculo. Tudo isso são pressões sociais que muitas vezes começam a permear a nossa realidade muito cedo e vão desconstruindo a nossa relação com a comida e com a nossa autoimagem. E também, queridos, fatores neuroquímicos, que aí são fatores, né, relacionados, por exemplo, uma pessoa relacionados à liberação de alguns neurotransmissores. Um exemplo, a gente sabe que a serotonina, que é um neurotransmissor, né, relacionado a prazer e bem-estar, atua positivamente num quadro de saciedade. Então, pessoas que têm baixa produção de serotonina ou que tenham dificuldade na recaptação de serotonina, desse neurotransmissor, elas tendem a ficar menos saciadas. Logo, elas têm maior tendência a se tornarem compulsivas, têm maior tendência a se tornarem compulsivas por comida. Pessoas, por exemplo, com baixa de dopamina, são pessoas mais apáticas, com maior tendência à depressão, muito mais fácil de estabelecerem essa relação doentia com a comida, porque através da ingestão de carboidrato, a gente tem uma liberação de glicose e acaba tendo uma liberação maior desses neurotransmissores. Então, percebam que os fatores neuroquímicos também são importantes para regular esse quadro, né? Também podem ter influência no desenvolvimento desses distúrbios. Quais são, meus queridos, as consequências? A obesidade. A gente às vezes tem o erro de pensar que quem come, quem vomita, né, quem tem bulimia vai ficar magro, quem tem a anorexia vai ficar magro, mas o bulímico ele pode até ficar obeso. Por quê? Porque ele come muito, ele tem compulsão por comer. Ele vomita para não engordar ou para abrir espaço para comer mais. E ele pensa que as calorias não foram absorvidas, mas parte das calorias começam a ser absorvidas mesmo, nesse processo de mastigar e engolir. E aí, o que acontece? Quando você promove o vômito, muitas vezes não dá tempo, tá? E aí, se essa carga calórica é muito grande, cumulativamente você pode engordar um peso gordo e de má qualidade, e mesmo assim estar desnutrido. A desnutrição, por quê? Porque você come, vomita ou não come, certo? E aí você tem um quadro de nutrição ineficiente. Pode se desenvolver anemia, que vai gerar dificuldade de aprendizagem, problemas no sono, problema no intestino, problema social, essa pessoa fica com vergonha, ela não quer se relacionar, ela não quer mais sair com os amigos, ela não quer estar onde tem comida, ela prefere comer escondido sozinha, porque ela vai poder comer um monte, né? E depois vomita. Problemas emocionais, porque ela não sabe lidar com essas emoções de frustração, de vergonha, de não conseguir pedir ajuda, tá? O que pode gerar um quadro elevado de ansiedade, depressão e, pasmem, pode sim acarretar em suicídio, ok? Porque a pessoa entra numa depressão tão profunda que ela pode sim buscar acabar com a própria vida. E como combater todo e qualquer distúrbio alimentar e de imagem? Procure ajuda. Como a gente falou, esses fatores não têm nada a ver, tá? Esses distúrbios não têm nada a ver com motivação, força, foco e fé. Não. O distúrbio tem a ver com um descontrole, que pode ser desde fator genético a neuroquímico. Então, é necessário buscar ajuda profissional. Se você percebe ou conhece alguém que não tem uma relação positiva com a comida, seja por compulsão alimentar, ou seja por uma distorção de imagem, que tem uma crescente insatisfação com o seu corpo, ajude, ou se for você, procure ajuda, porque muitas vezes vai ser preciso tratamento medicamentoso, mas com o tratamento adequado,
isso tem cura, como qualquer distúrbio. Muitas vezes, né, a gente precisa ajustar alguma coisa para que aquilo volte ao funcionamento normal e correto. Espero que você tenha gostado dessa palestra, palestra, não sei. Se quiser conhecer mais do meu trabalho, @MandaCostaFitness no Instagram. Muito obrigada, tá? Foi um grande prazer bater esse papo com você. Beijo e quem sabe aí até a próxima.